Olá, olá, tudo bem? Aqui André Bianco, falando diretamente de Osasco, conversando com vocês, escritores e escritoras, que estão aí conectados a Vivendo de Inventar, conectados a Hardcover, e vieram para esse encontro para saber um pouco mais sobre a forma de como escrever uma primeira página que os leitores, e não só os leitores, os editores ficam assim encantados e percebem que estão diante de um grande narrador, de uma grande narradora. A arte de escrever bem essa literatura comercial, a literatura de entretenimento, a literatura de gênero, mas usando aí ferramentas de encantamento que deixam o seu livro com um sabor muito mais especial, deixa o seu livro muito mais apetitoso. E as dicas que eu passo aqui na Vivendo de Inventar, para quem frequenta a Vivendo de Inventar, para quem participa da nossa newsletter, ajuda e já ajudou aí centenas, às vezes talvez milhares de autores, né, a escrever obras que têm aí uma consciência narrativa alterada, muito mais presente, e faz com que o leitor coma na palma da sua mão. Esse é o nosso objetivo, fazer com que você seduza os leitores. Quem está aqui pela primeira vez, fique tranquilo, aqui é um lugar feito para escritores, feito para escritoras, onde ninguém acha nada estranho. Essa coisa de falar sobre gostar de escrever, essa coisa de falar sobre gostar de inventar personagens, quais são os desafios para você conseguir criar uma história que gera conexão com o leitor, pessoas que querem também, além de escrever melhor, ter uma consciência narrativa elevada, também tem a vontade de ter uma base de leitores fiel, né? Uma base de leitores que só aumenta e que facilita o caminho para você conseguir publicar o seu primeiro livro, seja ele por uma grande editora, seja você também tentando a autopublicação. Hoje, a diferença de quando eu comecei em 2000 para hoje é que você se autolançar como autor em plataformas digitais como a Amazon, usando programas como o Kindle Unlimited, a Amazon KDP, ou você fazendo publicação de obras físicas, você consegue distribuir a sua obra, as orientações a respeito de como escrever uma primeira página, quais são os mistérios da primeira página, os desafios da primeira página e as virtudes da primeira página. Quando eu explicar também sobre os segredos do primeiro capítulo, o primeiro capítulo é uma coisa de suma importância para a sua obra, dentro de todo o reino aí do storytelling, de todo o reino da ficção, de todo o reino aí das histórias que são inventadas dentro de dark fantasy, fantasia, terror, ficção científica, romance romântico, policial, thriller, jovem adulto, que é um drama destinado aí para jovens adultos, o Young Adult, né, como chamam, o YA, enfim, tem uma porção de etiquetas que colocam. E isso está sendo cada vez mais caloroso, mais receptivo para nós autores, mas você precisa fazer com que a sua obra se consolide dentro desses gêneros, e o primeiro capítulo ele é o lugar de você dizer e cravar a sua marca e indicar para o leitor: é aqui que eu estou, é aqui que eu estou escrevendo, é para esse gênero que eu estou escrevendo, é para esse público que eu estou escrevendo. Isso vai aumentar a sua chance nas plataformas de busca, nas livrarias.com, a sua obra ser encontrada. Essa palavra nova, quase um neologismo que vai surgir, vai se fundar isso aí, encontrabilidade. Quem fala muito disso é minha agente literária, Alessandra Ruiz, que esse termo encontrabilidade é muito importante o autor entender isso, é se tornar mais exposto e encontrável para o leitor. Então vou passar dicas tanto sobre a primeira página e a função do primeiro capítulo, e como você une essa primeira unidade da sua história, como você aglutina essa primeira unidade da sua história
e a transforma aí numa arma de derrubar leitores, deixarem eles doidos e querendo ler o seu livro da primeira até a última página. A primeira página não é uma página qualquer. A primeira página é aquela sobre a qual você se debruça um tempão. Porque antes você pensou no plot, no enredo. E você também investiu muito tempo nas personagens. Eu sempre digo que... Deixa eu molhar a boca aqui. Um grande tempo você deve dedicar aos personagens, a entender os personagens, conhecer o caráter do seu personagem e o defeito do seu personagem, porque durante a história vão acontecer duas coisas. Você vai ver duas linhas se movendo. Uma é o plot, é o ponto de partida da sua história, o ponto A, e o ponto B, que é o ponto de chegada da sua história. E tem um meio assim, que é o telling, o storytelling, começo, meio e fim, a invenção do drama há 4.000 anos atrás. Não fui eu que inventei, claro, 4.000 anos atrás. O senhor Aristóteles nos contribuiu com essa coisa que hoje a gente acha tão básica, né? Começo, meio e fim. Nossa, parece que está falando de composição, de redação de escola primária, né? Ensino fundamental, básico. Mas acontece que naquela época, antes de se fundar a tragédia grega e a dramaturgia grega, as histórias eram épicas e os épicos eram narrados, contados, eram ditos por uma pessoa quase que um arauto que ia lá e contava o épico, contava uma história. E não tinha tempo para acabar aquilo. E quando o Estado pede a Aristóteles, ensine as leis e as morais para o nosso povo e melhore o nosso povo através do teatro, da tragédia, ele falou, então a peça tem que começar 1 hora e acabar 1 hora. Né? A evolução de um dia, outra coisa clássica, as peças não duravam mais que um dia. O que era narrado nas peças não durava mais que um dia. Então, começo, meio e fim. Né? Então, isso é o plot. Ele pode ser uma linha plana na sua história, né? Agora, o caráter do personagem é uma coisa que vai flutuar. Por isso que a história também é dividida primordialmente em 3 atos com Aristóteles, depois vem Horácio, 400 anos depois, alguma coisa assim, e coloca mais mais 2 risquinhos ali que nos dão 5 fábulas, 5 atos de flutuação do caráter do seu personagem. Ele começa numa fase negativa e vai terminar sua história numa fase positiva. Sempre na literatura clássica, lá atrás, na literatura, no cânone, na tragédia grega, era assim, tá? Depois da Revolução Industrial, depois da queda da monarquia, depois que os filósofos têm força para pensar, porque não que não pensavam, mas não podiam, né? Se você discutisse com o rei que, olha, eu acho legal sair de camiseta amarela, e o rei dissesse que não, a camiseta azul é a camiseta que você tem que sair, e você insistia em sair com a camiseta amarela, eles cortavam sua cabeça, te enforcavam, guilhotina, enfim, todas aquelas coisas, esquartejavam, amarrava no cavalo, e aquela coisa que a gente já conhece da nossa história do homem bonzinho, como é que é. Depois que os filósofos começam a pensar e as pessoas começam a perceber como esse jeito de narrar do teatro grego era tão poderoso, classificam como ilusionista. Porque tinha uma missão na tragédia grega que era iludir a plateia para ela acreditar numa mensagem do Estado dos deuses para melhorar o caráter. Olha só, o último ato, a última fábula da narrativa do caráter do personagem se chama Fábula de Correção de Personagem. Não tinha outra opção. Ou seu personagem melhorava, aprendia uma lição, ou ensinava a quem estava ali uma lição, ou ele morria e enlouquecia, pagava o seu preço aos deuses, né? Então a plateia, por terror ou empatia, se juntava, abraçava, poxa vida, Édipo, não faz isso, não come mais sua mãe e tal, e aprendia alguma coisa, o incesto, que se torna um tabu, e eu não sei se já era um tabu, mas se firma como tabu na sociedade grega naquele momento,
é aquilo que está sendo ensinado na peça, né? Para ter essa melhora da sociedade grega, essa necessidade que o parlamento via, o Senado via, de melhorar não só o comportamento grego, mas o fruto da união dos gregos para terem os filhos tomados de suas mães e fundarem a pátria, porque a noção de pátria daria a eles soldados para conquistar mais territórios. Olha só como nasce a consciência narrativa. Vou contar com consciência para convencer as pessoas. Funcionou muito bem, funcionou perfeitamente bem durante 4.000 anos. Depois que chega a Revolução Industrial e também cai também a monarquia, a guia pelos escolhidos por Deus também, por coincidência, porque os reis, os monarcas eram diferentes, eram ditos diferentes porque eles eram empossados por um sangue divino, que diziam que eram os seres metafísicos e extracorpóreos, que tinham escolhido aquela linhagem para ensinar o povo, para guiar o povo, para serem chefes do povo. Então, por isso que existia e existe até hoje essa birra com a narrativa dali para trás, a clássica. Acontece que a narrativa clássica é a mais potente até hoje, porque é o berço do monomito. O monomito é o seu personagem quer uma coisa só e ele é uma coisa só. O seu personagem passa a querer outras coisas e ser outras coisas depois desse período. Depois da queda da monarquia e da chegada da Revolução Industrial e da liberdade dos filósofos e dos dramaturgos entenderem que o homem era muitas coisas e podia querer muitas coisas e tinha o caráter flagelado por outras coisas e os problemas iam para dentro dele e tal. Por que eu falei de tudo isso? Porque o caráter do seu personagem é a primeira coisa que tem que aparecer no seu livro. Ele tem que ser cravado e mostrado na primeira página do seu livro. Na questão de arte, artística, na questão de teoria, de técnica e de dica, a coisa mais importante sobre a primeira página é que é ali que você tem a chance de mostrar alguém. Você pode ter muitas vozes, né? Você pode narrar em primeira pessoa, terceira pessoa, depende, alguns gêneros chamam mais para cá, chamam mais para lá. Isso tem, alguns gêneros aninham uma forma de narrar, indicam até uma forma de narrar, e o seu talento pessoal como narrador, como escritor, te dá a guia, te dá o caminho, te mostra como você vai fazer. Se você vai narrar em primeira pessoa, terceira pessoa, né? Agora, o mais importante é essa pessoa, né? Que ela seja alguém dentro da sua história. Aí, se você narra mais ilusionista, e quanto mais ilusionista, quanto mais a técnica da transparência você usa, essa técnica da transparência tem esse nome porque você usa todas essas técnicas e elas não aparecem. O leitor não vê. O leitor não pode ver. O leitor não pode perceber como você está escrevendo. Isso é muito importante também para a primeira página. A primeira página precisa ser fluida. O leitor tem que embarcar numa canoa com você, que é a sua história, e ser jogado num rio, num remanso, e ir embora dentro dessa canoa, sem parar para perceber. Será que essa canoa é feita de couro? Meu Deus, ela é de plástico? Ele vai. Ele vai dentro da sua história. Tá? Então, sobre a parte de teoria e técnica, no primeiro capítulo, tente apresentar para o seu leitor quem é o seu personagem e qual é o caráter do seu personagem. Quando eu digo caráter aqui, olha que interessante. Personagem. Em português, né, essa palavra, em inglês é character. E vem do grego caráter. E caráter no grego significa o quê? Marca feita por Deus na alma. Uau! Interessante, né? O que isso nos faz pensar?
sai com o seu personagem de um ponto negativo. Ele tem uma falha. O seu personagem tem um problema. Isso vai te levar ao protagonista. Então, o seu personagem, se você está fazendo uma narrativa clássica, onde a história vai narrar a história de uma pessoa só, como em Penumbra, estou contando a história de Lana, como em Estrela da Manhã. Ele estava bem aqui, Estrela da Manhã, que eu estou contando a história de Rafael, um Agon, um protagonista. O que há aí? Protagonista, aonde a gente se une. O que você vai mostrar na primeira página? Qual é o Agon? Prot, o que vem primeiro, o que vem antes da agonia. O que traz, o que combate, o que encarna o conflito. E o conflito é essa marca, essa ferida na alma, esse defeito que você vai dar. Para o meu querido Rafael era o medo. Ele tem tanto medo, ele sofre bullying na escola e não consegue lidar com as pessoas que fazem bullying com ele. Ele sofre bullying, não é ajudado pela diretora, não é ajudado pela professora. Os garotos que fazem bullying são os escrotos, como sempre são. A mãe não pode ajudar porque trabalha para a mãe do garoto que faz o bullying. Então a mãe, ai meu Deus, se eu interferir posso perder o emprego, tal. Então exiba ao seu leitor, já na primeira página, nos pensamentos, na fala ou na ação do seu personagem, o que ele está fazendo no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo da sua história tem que ter a ver com o conflito que o seu personagem vai viver a história toda. Tá bom? O primeiro parágrafo da sua história, a primeira linha, a primeira frase, se você puder, se ela já esbarrar no conflito, no que vai ser marcado na alma do seu personagem até o final, você está andando com os grandes narradores. Quando você olha para as grandes, para as prateleiras das livrarias e vê aqueles livros que estão na ilha dos best-sellers, olha, até parece título de A Ilha dos Best-Sellers, título de livro de teoria de literatura, de produção, de escrita criativa. Eles fizeram isso. Não tenha dúvida de que eles fizeram bem isso. A primeira página tratou do Agon, do conflito do protagonista. Essa é a parte artística. Agora vamos para a parte prática, para a parte que eu diria de dica e para a atenção de mercado. Quando você está propondo um livro para uma editora, e para um leitor também, tá? A sua primeira página tem que ser impecável. Como artisticamente, como um escritor. A primeira página tem que dar vontade de ler a segunda. A primeira página precisa ser impecável. E o que é impecável? A primeira página não pode ter ruído. Só pode ter história. Ela tem que ser transparente e ilusionista. A pessoa não pode parar para pensar, eu estou lendo um livro do André Bianco agora, eu estou lendo um livro, agora deixa eu ver como ele escreveu isso. Não. A primeira página pegou, mergulhou na mente do seu protagonista, ou o seu protagonista está exercendo uma ação, o drama dado pela unidade dramática dele, que emana do conflito que ele tem. Você está exibindo, você está fazendo aquela frase dada, né, que às vezes me irrita muito, né? Você tem que mostrar, você não pode dizer, você tem que mostrar. Existe uma razão dessa frase existir, eu compreendo. Mas o mostrar é agir. Agir, olha que coisa incrível. Agir, se você traduz para o grego antigo, significa dram,
Nossa, que coincidência, né? É drama. E o agir não significa movimento necessariamente. Ação dramática não significa movimento necessariamente. Agir e drama significa fazer o seu personagem viver o conflito dado a ele. Uau, né? Uau! Quando você vê um ator representando no palco, ele está fazendo a mímese da diegese, do que é escrito. O roteiro é uma peça diegética, uma peça escrita. O ator é a porção mimética dessa coisa escrita. O ator vai viver, então haverá movimento. Ele vai se mexer, mas ele vai se mexer só pelo agon, pelo conflito interno que ele tem. Por isso que você sabe o que você vai escrever na primeira página. Qual é o conflito dessa... Qual é o conflito do seu personagem? O conflito do meu personagem é que ele tem medo. Então, ele vai agir pelo medo. Não é à toa que em Estrela da Manhã, meu personagem Rafael, ele é fanático por um seriado que não existe, um seriado inventado. Tem um cartaz desse seriado no quarto dele. É O Último Tanque de Guerra da Terra. Uau, eu queria assistir esse seriado. O título é interessante, mas não existe. Eu vou ter que escrever esse seriado. O Último Tanque de Guerra da Terra. Por que ele ama O Último Tanque de Guerra da Terra? Porque ele é um menino que tem medo. O que ele queria? Ter um tanque de guerra para passar por cima do quê? Dos meninos que fazem bullying com ele. Os leitores não percebem, não vão olhar. Ele gosta do Último Tanque de Guerra da Terra porque... Não. Imersão sensorial. Dê isso na primeira página do seu livro. Imersão sensorial é muito importante. Isso é parte de ilusão também. Imersão sensorial é você dar todos os sentidos para o seu leitor. Para quê? Para presentificar a história. O seu leitor se sente lá dentro da história. E quanto mais dentro da história está o seu leitor, mais dentro dele mesmo ele está. Porque ele busca o referencial sensorial não do seu personagem. Ele monta um reflexo sensorial do repertório dele, do leitor. Quando você fala de um certo cheiro de flor, ele lembra das flores que ele já sentiu o cheiro. Se na primeira página do seu livro, o seu personagem que vive o agon de não consegue ganhar o mundo, não consegue viver só no mundo e ser independente, o primeiro capítulo ele está visitando a avó. É uma volta ao ninho. Ao ninho do antes ainda. Ao ninho da mãe, ao ninho do pai. Ele não consegue sair desse lugar. Se você fala que ele está visitando a avó e que a avó abre um forno e faz um rangido e que tira de lá um bolo que está fumegando, ele vê a fumaça saindo do bolo, o leitor aciona as memórias dele. Ele sente o cheiro do bolo dele. Você não falou que bolo é? É bolo de fubá, ele sente cheiro de bolo de fubá, ele sente o cheiro de bolo de laranja. Ele sente cheiro de bolo de cenoura, ele vê a fumaça que saía do bolo da avó dele, ele lembra da avó dele, ele lembra do rangido do forno de alguém ou de algum lugar onde ele esteve. E tudo isso aumenta o poder de sedução. O reino do storytelling é tão poderoso que eu recomendaria você, antes de entrar, pedir licença. Acende uma vela, fala, dá licença para eu entrar aqui. Porque saber escrever para muitos leitores e fazer com que esses leitores fiquem encantados com a sua história na primeira página é uma missão para poucos. Mas você que está aqui 9 horas da noite, se juntou com escritores para ouvir falar de literatura, você que vem para o encontro da Vivendo de Inventar,
Você está buscando isso, você sabe isso e você vai conseguir isso. Evite na primeira página uma das coisas que mais desqualificam nas seletivas que a Vivendo de Inventar e que a Hardcover promovem. Nós promovemos seletivas para antologias de conto, publicações de literatura e também encaminhamos livros que vocês escrevem para players de audiovisual. Mas o que mais desqualifica autores é a repetição de palavras na primeira página. Sentiu o cheiro na próxima frase, sentiu, sentia, sentido. Ele só queria sentir, tudo na primeira página, 4 ou 5 vezes. Isso rompe a bolha de ilusão. Esse tipo de erro, essa aresta, esse gancho, esse atrito que faz o leitor começar a esbarrar na sua história e parar de sentir a sua história. Ele para de sentir a sua história, percebe, nossa, ele repetiu a palavra sentir 8 vezes. Ele não podia ter escolhido outra palavra? Pronto, acabou. Acabou, o leitor não está mais no mundo do storytelling. Ele parou a canoa. A canoa parou, como se fosse uma coisa mágica. Ela parou no meio do rio. O rio parou, tudo parou. E agora ele está analisando o texto, analisando como você escreveu. Erros na primeira página desqualificam demais nas seletivas da Vivendo de Inventar. Aí vocês vêm e me dizem, mas poxa André, a editora não vai mandar o livro para revisão? Mas poxa André, a editora não vai fazer o copydesk? Mas poxa André, não vai passar por uma preparação? Vai. Vai. Só que o seu primeiro leitor pode ser o editor. Provavelmente é o editor o que escolhe o livro. Se o editor não embarcar na sua história, bicho, eles vivem falando assim, não, eu analiso o livro friamente. Mas se eles leem a primeira página e viram para a segunda, sem perceber que leram a primeira página, estão intrigados com o seu personagem, com o agon que você deu, e se você conseguiu colocar um cheiro da meta na primeira página, uau, 3 estrelinhas douradas para você. Por quê? Porque aí você juntou um monomito. Lembra aquilo que eu falei? O seu personagem é uma coisa e ele quer uma coisa. A meta do seu personagem quer ser o campeão de vôlei do ano no colégio. E o que ele é arrogante demais. Então, para ele conseguir ser o melhor jogador, ele vai aprender que precisa jogar em equipe, não sei o que, ele vai precisar descer esse narizinho aí e ser menos arrogante. Essa vai ser a flutuação do caráter dele dentro da história. Um tiro rápido, que a gente está fazendo aqui um exemplo, para eu fazer você entender a primeira página. Então, sim, as editoras fazem revisão de texto, revisão ortográfica, revisão gramatical. As editoras fazem preparação de texto. As editoras fazem até copydesk. Quando vale a pena. Quando vale a pena. E o editor vai perceber se vale ou não vale a pena na primeira página do seu livro. O editor, os grandes editores das grandes editoras, os grandes players, eles leem a primeira página do seu livro. Se você comete a façanha incrível dele virar para ler a segunda, lê a terceira. Se você chegar no paraíso dos escritores, ele vai ler a quarta. Aí ele vai dar para o assistente dele. Leia este livro para mim e produza um relatório de viabilidade comercial ou de viabilidade artística desta obra. Ok? Então eu sugiro que as suas primeiras 15 páginas, no mínimo, estejam impecáveis do ponto de vista ortográfico, gramatical, fluidez, ilusão, porque aí o editor, o assistente ou assistente do editor, da editora, ele vai falar, nossa, esse livro é muito bom, a gente só precisa, ótimo, você já ganhou o jogo. Quando ele disser, eu só precisa de uma revisão melhor, você já ganhou o jogo. Hoje ainda é um momento especial que as editoras vivem,
e que o mercado vive, em que a escolha e a aposta em autores iniciantes, autores novatos, autores que estão começando agora, estão se afunilando por questões de mercado, transformações que nós estamos passando, e essas transformações não vão parar. E não significa que é ruim para a gente, escritor, e para vocês que estão começando. Eu me incluo aí porque eu comecei lá atrás, com 7, né? Cadê ele? Eu comecei lá atrás, indo de livraria em livraria, conquistando leitor por leitor. Eu vendi o 7 na porta da Unifiel aqui em Osasco. Eu sou de Osasco, né? Já parei com o meu carrinho, peguei 5 livros debaixo do braço, vendi na porta da Unifiel, ninguém me conhecia. Quando você quer ir começar, você vai ter que lutar para o seu livro acontecer. Hoje você luta de um jeito mais cômodo pelas redes sociais, mas luta, precisa fazer. Você precisa divulgar a sua obra, precisa fazer com que a sua obra seja encontrada. Hoje ela é encontrada por tags, encontrada por categorias, você facilita. Ninguém vai entrar numa livraria ou numa .com, numa Amazon.com, por exemplo, procurando, eu quero o livro de fulano de tal que publicou 2 contos. Não, não é assim. Ele vai publicar por gênero. Aí a gente chega na parte do capítulo. Né? O capítulo, ele também é um tanto artístico, um tanto técnico. Por que é técnico o primeiro capítulo? E não fica com medo. Não fica com medo quando eu falo que você precisa da técnica. A técnica te liberta. A técnica te dá chance de chegar nas mesas importantes e de ser escolhido por editores e editoras importantes. E quando eu digo aqui importante, não é uma editora gigante, não. É a editora que quer te publicar. Ela pode ser uma editora pequena que produz 12 livros por ano. Olha como você é importante nessa editora. Você é um de 12. Você vai ter toda a atenção do mundo. Tem editoras que publicam 12 livros por semana. Uau! Né? O tamanho da editora não interessa. É claro que a gente quer e sonha, como autor best-seller, de ser publicado pelas maiores editoras do Brasil. Mas não vai mudar uma coisa. Você precisa ser um bom escritor. Se você vai se autopublicar, se você vai lançar o seu livro por conta, você precisa ser um bom escritor vezes 4. Porque os leitores precisam amar o seu livro. E se você investir o seu dinheiro, o seu capital para aquele livro ser publicado, mesmo que digitalmente na Amazon, você vai ter que fazer uma boa capa, você vai ter que fazer uma revisão, você vai ter que fazer uma diagramação. É importante. Isso é ser um escritor profissional. Isso é o que separa as histórias que são esquecidas das histórias que ficam para sempre. E no primeiro capítulo, todo capítulo precisa de uma coisa que é o beat. Você não pode terminar um capítulo sem dar o beat do capítulo. Como você sabe também que já pode terminar o seu capítulo. O que é o beat do capítulo? O beat do capítulo é a informação que leva a sua história para frente. Em Estrela da Manhã, capítulo 1, Rafael encontra um link de um aplicativo para celular. Ele procura, como ele tem medo e ninguém o ajuda, ele está procurando obsessivamente rituais na internet para se conectar com o espírito do pai dele. Ele é órfão de pai, que é o primeiro sangue que eu falo, né? Ele não tem pai, tem medo, que ele quer encontrar o pai no mundo dos mortos para vir salvá-lo das ameaças que ele não sabe enfrentar, que são os meninos do bullying. E ele encontra um passo à frente, um código. E esse código, que não vem da Deep Web, vem das profundezas de outro lugar, lhe dá o código de um aplicativo que ele se conecta a um demônio por aluguel. É tipo um Uber do inferno, né? Estrela da Manhã.
Isso moveu a trama para frente. Outra forma de pagar um beat é revelar algo do seu personagem. Algo que ninguém sabia, seu leitor não sabia, primeiro capítulo. Você está falando do caráter. Você exibiu algo do seu personagem. Alguém acreditava que o seu personagem era incrível, ilibado, maravilhoso, mas ele termina o capítulo escondendo um cadáver num freezer. Tá dando trama também. Ei, houve um assassino, alguém morreu, aconteceu alguma coisa. Outro beat que não pode faltar. Existem alguns beats. Beat de diálogo, beat de capítulo, beat de caráter, beat de gênero. Se você escolheu o terror, como eu estou usando como exemplo Estrela da Manhã hoje, cara, ele está buscando rituais na internet que são rituais místicos, esotéricos, para conexão com o mundo do além. Pronto. Beat de gênero dado. É uma história de terror, mas o copo se mexe. Ele está aprendendo a fazer o ritual do copo, tem um tutorial, ele está vendo o tutorial da brincadeira do copo, de uma mulher que mora numa ilha. É uma ilha interessantíssima. Ilha na rua Louis Aragon, em La Possession. La Possession. Por que eu escolhi essa ilha? Girando no Google Maps loucamente. Né? Ilha da Possessão. Já estou pagando um beat. Possessão é do mundo do terror. Quase ninguém viu que o nome da ilha era a Ilha de La Possession. Você fica dentro de uma trilha. Você fica dentro de um sistema de continuidade, falando sempre sobre o mesmo assunto e sobre a mesma história e sobre o mesmo problema, mas o leitor não percebe e não fica chato, porque você aprende a técnica e faz boas escolhas. E conhecer essa técnica não te prende. Muito ao contrário, essa técnica te liberta. Te liberta demais, porque você sabe qual é o próximo passo que o seu protagonista vai dar. Que o seu protagonista vai dar dentro da literatura, de um romance, dentro de um conto, de uma noveleta, dentro de histórias em quadrinhos, dentro de um curta-metragem, dentro de um longa-metragem, dentro de uma série, cada episódio de série, cada diálogo. Essas técnicas do storytelling te libertam para contar histórias em qualquer plataforma. As plataformas estão mudando e vão mudar cada vez mais rápido. Eu repito isso aqui sempre. Mas existe uma mídia que não muda, que é a lágrima. Gente, uau! Vamos voltar lá atrás. Quando o teatro ensinava pela empatia e pelo terror, a tragédia grega, tragédia significa grito do bode. Alguém vai ser sacrificado nesse palco para todo mundo na plateia aprender algo. As pessoas ficavam morrendo de medo. Tipo, meu Deus, não faça isso. Não coma sua mãe. E ficava, olha, você, que eu sei que você e a sua irmã, não sei o que, não faz isso. Ensinava, funcionava. Demorou 4.000 anos para numa vacilada da monarquia e da igreja cair e os filósofos conseguirem se expressar e Shakespeare, oh my God, Shakespeare entender que o limite do homem não está lá em cima, está dentro de si mesmo. Eu acho que eu amo a menina que é filha do inimigo do meu pai. Quando o problema vem para o peito do homem, e não é mais uma obrigação de ensinar toda uma nação um ethos, é tipo saber o que é melhor para mim. Será que eu me vingo do assassino do meu pai? E aí, quando a gente vai embora na Revolução Industrial e que nasce a indústria do entretenimento,
Quando os jornais percebem que, ei, eu vou vender todo dia uma página aqui com uma história, nasce a indústria do entretenimento e esse empresário, eu esqueço o nome dele, mas o primeiro empresário a contratar autores para escrever, os autores passam a ganhar por palavra escrita, por página escrita, e aí surge o folhetim. Os primeiros contratados são Balzac, Alexandre Dumas pai, Victor Hugo, viraram lendas. Victor Hugo, quando olharem para trás vão falar, o André Bianco é um filho da mãe, ele não escrevia terror nada. Ele era um folhetim dark folhetim. Nem existe, né? Tem dark fantasy. Mas vamos para as perguntas, tá? O prólogo é considerado uma primeira página? Posso usar o prólogo para colocar os beats do gênero e depois apresentar o protagonista no primeiro capítulo? Clóvis, sim. O prólogo é considerado uma primeira página, sim. Você tem que ser devastador no prólogo. Um dos melhores prólogos. Olha, eu acho que porque é contemporâneo, às vezes a gente fica essa birra, né? A gente adora o clássico antigo, eu que nasci, nem vou falar o ano, eu sou vampiro. Mas um dos melhores prólogos que eu já li é contemporâneo, é do livro A Quinta Onda. Uau! Sensacional, te deixa embriagado, justamente pelo que você fala, pelo gênero. E uma promessa, né? Uma promessa incrível e é totalmente dentro do gênero. É uma história apocalíptica, distópica, de ficção científica. É avassalador. A Quinta Onda. E quando é mais de um personagem principal, qual o tipo de protagonista deve ser mostrado primeiro? Ótima pergunta, Bianca. Se você tem um multiplot, ainda assim, dentro da trama que você vai dar, tendo meta ou não tendo meta, você pode fazer várias combinações, tem o herói sem meta, tem as histórias que a ordem dos atos são embaralhadas, que são as histórias não teleológicas, né? Você começa pelo fim, depois vai para o meio, aí volta no começo e tal. Mas nessa questão de multiplot, sempre tem um personagem que é o que leva mais a história, que tem um protagonismo um pouquinho mais dilatado. Mas, olha, você pode começar por qualquer um dos plots, dos seus multiplots. E o que quer dizer multiplot? Que existem várias camadas de metas, cada personagem tem que ter um objetivo dentro de uma história maior, e cada um tem que ter um agon, cada um tem que ter um comportamento dominante, tem que ter uma falha de caráter que vai flutuar durante a narrativa, durante a história. Então, essa escolha de qual é que vem primeiro, você vai analisar muito a trama, a fase da trama em que você está, a fatia de vida de que você vai contar. Se você vai contar uma história de 5 pessoas que estão sendo preparadas para governar seus povos em tamanhos diferentes, um é um império que está comendo o mundo, o outro está sendo preparado justamente para governar um pequeno vilarejo que está resistindo a essa invasão, e é uma menina adolescente, pré-adolescente, 13 anos. Você tem uma unidade temática aí falando, né? São pessoas preparando-se para liderar. Você vai escolher aquela mais emocionante, mais ilusionista. A primeira página do seu livro tem que ser encantadora. Qual que, na sua opinião, vai emocionar mais quem lê? Escolha pela emoção, escolha pela lágrima. Porque você só tem uma chance na mesa do editor. Você só tem uma chance com o leitor. O leitor vai olhar e falar, amei. E vai continuar lendo. O editor vai ler 2, 3 páginas e passar para o assistente. Tá bom? O ticking clock
É uma boa técnica de usar logo nas primeiras páginas? Ah, total, Johnny. Se você coloca na primeira página, você já lança o ticking clock, que é para quem ainda não sabe, está começando a entrar em contato com a Vivendo de Inventar ou com a hardcover. O ticking clock é quando você lança uma contagem regressiva na história. Susana está grávida e tem 9 meses para descobrir a cura para uma determinada doença, senão tudo vai dar mal. Então esse ticking clock está dado. 9 meses para se resolver esse assunto. Ou nosso grupo decidiu que vai assaltar o banco sexta-feira. Hoje é domingo. Temos então 6 dias pela frente. Esse é um ticking clock. Você coloca que na primeira página, e fim da primeira página ou primeiro capítulo, o problema é que esse assalto vai ser na próxima sexta-feira. Uau! As pessoas já vão ficar assim, uau, o que está acontecendo, né? Fred Rocha, guardadas as proporções, as particularidades, aliás, de cada mídia, claro, o mesmo também vale para os roteiros, certo? Fred, vale? Pode ver que a cena número 1 dos grandes filmes, a primeira coisa que deve ser mostrada na lei, a literatura ela é mais light na questão de se faz sentir, faz sentido. A literatura não tem um manual de regras. Se você faz o leitor sentir alguma coisa por dentro, já está lindo, já está maravilhoso. Mas, dentro da dramaturgia, como você fala de outras mídias, eu não sei qual mídia é, mas se é um produto de dramaturgia, uma série dramática, um longa-metragem, as regras, aí essas dicas e técnicas que eu dou para máxima aderência dos leitores, elas viram regras mesmo. Você vai para dentro de quase que um manual de instruções. É assim que funciona. Então diz a regra. Primeira coisa que o seu personagem só se mexe pelo agon, pelo conflito. Então analise, pegue várias séries, vários filmes. Qual é a primeira fala, o primeiro diálogo do seu personagem? Vai ser dentro do agon dele, do monomito dele, dentro do medo. Eu não sei aqui qual é a primeira fala de Rafael, mas com certeza eu fui muito na mente dele no primeiro capítulo, totalmente na mente dele. Mas quando ele abre para falar, ele está falando com a dinâmica dele, com a Rafa. Adoro o seu sorriso, Rafa, com a dinâmica dele. A namoradinha. Rafa é ele, o protagonista, né? Renata, a namoradinha. Ele fala, adoro o seu sorriso. A menina fala, Rafa, adoro quando aqueles pestes estão longe de você, estão longe e você consegue ficar assim. Ela está falando dos bullers, né? Então a primeira fala é, adoro o seu sorriso, Rafa. Adoro quando aqueles pestes estão longe e você consegue ficar assim. Rafael ergueu os ombros, sentiu as bochechas quentes, assim como, já estou dando um par romântico, já é outra camada de técnica, né? Toda história, seja ela qual gênero você escrever, coloque um par romântico. As pessoas ficam muito mais, uau, né? Prontas para receber a sua história. A empatia rola solta. Adriana pergunta, André, você vai nos dar dicas em relação a títulos? Vou fazer um webinário sobre títulos. Título é de suma importância, é interessantíssimo você prestar atenção nos títulos, sim. Leandra, como saber quantas páginas vai dar a história? Por número de palavras? Qual o cálculo básico para você ter uma noção? Leandra, não sei. Cada história tem o seu tamanho. O que dá o tamanho da história é o seu ponto A, o ponto B. Onde você começa, onde você termina. E completar a jornada do seu protagonista.
Agora a parte técnica aqui eu não sei não. Procura aí em laudas quantos caracteres tem por laudas, dá uma googada aí, quantos caracteres tem por laudas, e aí você faz essa conta. Quantos caracteres você tem dividido pelas laudas, né? Você vai ter um número aí do seu. Eu sou totalmente de miçangas, filha. Esse negócio de como é que você vai saber que tamanho vai dar o livro. Tem uns livros, páginas calculators aí, você encontra aí também bastante, tá bom? Vou responder a última, com dor no coração, queria ficar com vocês aqui a noite toda. Vamos lá, Rosana, vou repetir a pergunta de alguém que alguém fez aqui. Você tem indicação de livros sobre escrita criativa, etc.? Eu não gosto muito de falar de escrita criativa, eu gosto de falar de teoria. De você ler sobre a teoria do drama, a teoria da literatura e a teoria da arte de seduzir, né? Escrita criativa te leva para um lugar muito subjetivo, para onde o comando da sua intuição e da sua inspiração te dá caminho. Então a escrita criativa é uma coisa que anda junto com a hardcover, mas a hardcover é pé na teoria. Eu te mostro por que se usa esta regra, onde ela nasceu, por que e que efeito ela exerce no leitor. Mas a escrita criativa é um auxiliar extremamente importante. Mas te indico aqui alguns livros. Um que eu amo é esse da minha colega Sônia Rodrigues, Como Escrever Séries, né? Roteiros para... roteiro a partir dos maiores sucessos de TV. Muito elucidativo, muito bom, muito gostoso. Olha só, lá atrás, para quem está começando, não é um dos meus favoritos, mas te dá uma luz sobre a organização da história. Storytelling, telling vem de contar. 1, 2, 3, 4, 5. Roteiro, os fundamentos do roteirismo, do Sid Field. Vamos ver quem mais. Eu tenho Story do Robert McKee aqui, que é maravilhoso. E esse aqui que todo mundo tem que ter. Esse aqui todo mundo tem. Se vira, acha como funciona a ficção. Esse aqui é um passeio. É uma delícia. E, gente, vai ler. Vai ler Henry James, vai ler Victor Hugo, vai ler Ursula Le Guin. Vai ler bastante para abastecer o manancial que é a sua mente, que é a sua fábrica de contar histórias. Vai assistir peças de teatro. Aí vocês me perguntam, André, mas por que você mostrou um monte de teóricos de roteiro? Porque o drama, minha gente, esse negócio da lágrima, o reino do storytelling, lá no centro dele tem um poço. E o poço é de água salgada. Mas não é água salobra, não. Água que não vale. É uma água muito rica. Porque ele é cheio de lágrimas. De emoção. Se você souber emocionar o seu leitor, ele não te abandona nunca mais. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de como escrever a primeira página do seu livro e o primeiro capítulo do seu livro. Primeira página impecável do ponto de vista dramático, apresentando o protagonismo do seu personagem e também do ponto de vista técnico. Não deixe erros ortográficos. Nas nossas seletivas nós desclassificamos muito por erros ortográficos, gramaticais, por falta de pontuação, não tem travessão, você repetir demais as palavras, uau, isso é uma das coisas que mais se classifica. Você usar a palavra calor, calorosamente, Pô, nós temos uma pletora de substituições para esse sentimento que é de aquecimento, né? Nós temos muitos caminhos para transmitir a mesma ideia. Exercitem isso. Tá bom? Mantenham o encantamento na primeira página e no primeiro capítulo. Primeiro capítulo, a missão é você ter o beat do capítulo pagando o gênero e o agon do seu protagonista. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje.
Muito obrigado pela audiência, pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.